Você já imaginou uma sonda espacial quicando em um cometa como uma bola de borracha? Parece coisa de desenho animado, mas aconteceu de verdade com a Philae, em uma das missões mais malucas da exploração espacial. Hoje, você vai descobrir mistérios, descobertas incríveis e até um cometa viajante, que alguns pensaram ser uma nave alienígena. Prepare-se, porque a jornada pelo espaço vai começar agora. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philae e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014? A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam, e a Philae ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado. Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase 2 anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da Philae. Deitada de lado, com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas 2 minutos. E os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a Philae os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido. A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philae e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase 2 anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais. O momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de 3 segundos, e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um cappuccino. Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza. E é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente. A sonda espacial Philae pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas, selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo 2 vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986, e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que 3 cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C., e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças, mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de 1 ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era 1000 vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento.
Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava. E a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M.M. Bopp dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5.000 anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise Cometa Atlas, ou C 2019-I4, que fez sua estreia em 2020. Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo, usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5.000 anos atrás. Isso é que é uma reunião de família. Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5.000 anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado. E eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte. Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas, ou pode ser devido a gelos supervoláteis, que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa: o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá, teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite, eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado, quando de repente, avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano. Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície, e portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas. Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fótons do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou 3 explicações possíveis: propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinha só? Uma teoria é que o Oumuamua era rico em água, que é composta de hidrogênio e oxigênio. Alguns acreditam que antes de o cometa entrar em nosso sistema solar, a água se transformou em gelo, no que é conhecido como estado amorfo. Esse tipo de gelo é poroso e pontilhado por bolsos, como meus jeans. A teoria, então, diz que a radiação cósmica fez com que parte do hidrogênio nas moléculas de água se rompesse, acumulando-se nos poros como combustível em pequenos tanques. Quando o Oumuamua entrou no sistema solar interno, provavelmente aqueceu o suficiente para que o gelo se convertesse ao seu estado cristalino, essencialmente fechando as bolsas e forçando o hidrogênio a sair do cometa. E isso pode ter proporcionado o impulso propulsor que poderia explicar a aceleração. Se essa teoria estiver correta, não há vizinhos cósmicos. Apenas uma ciência muito legal. De sondas perdidas a cometas misteriosos, o universo nunca deixa de nos surpreender. E isso é só a ponta do iceberg cósmico. Se você curtiu essa viagem pelo desconhecido, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Infinite Space
e ativar o sininho para continuar explorando os segredos do espaço com a gente. Até a próxima aventura estelar.